Bom dia, alunos do 7º ano. Juntamente com o nosso livro, né, da nossa apostilinha, da página 38, a gente vai vir aqui para o nosso computador e a gente vai ver a nossa aula de hoje. Para fazer a nossa atividade, porque vocês vão ter aqui na página 30 e... Só vou verificar um pouquinho aqui, da página 34 a 37, vocês vão fazer uma leitura, tudo bem? Vou deixar para vocês fazerem uma leitura. Tem bastante curiosidade, isso é importante. E dentro dessa apostila aqui, ó, a gente vai relembrar o que estudou, ó, o que estudei. Então, o que a gente estudou foi isso aqui, ó. Relembrando que a gente viu coesão e conexão, tá? Ligação e harmonia entre os elementos de um texto. Lembra que a gente viu um pedacinho de um texto? O que é um texto? Para você fazer um texto, você tem que ter coesão, coerência, né? E a gente viu a parte da coesão, que é nada mais do que a conexão ligada de harmonia entre os elementos de um texto. Então, tudo que você vai fazer dentro de um texto, você tem que ter elemento, concordância, pontuação, né? Tudo essa ortografia, tudo isso se chama composição para uma coesão de um texto, tá? É empregada no substantivo, nos pronomes e nos sinônimos. Para a gente saber o que é sinônimo, eu coloquei aqui que é a unidade significativa da língua que ajuda bastante na hora de construir um texto rico sem repetições, tá? Para não ficar repetindo palavras com palavras, a gente usa, tudo bem? O sinônimo. Então, aqui na nossa página 38, e eu vou só pedir essa página aqui para não ficar muito extenso, porque a gente vai ter que retomar algumas coisas, né? Então, vamos lá. Para relembrar o que estudamos. A lenda é um gênero de tradição oral, transmitida ao longo das gerações, que tem como objetivo apresentar uma explicação sobre a origem de determinados elementos da natureza, de acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Tá. Aonde está em vermelho aqui é o campo que vocês vão ter aí no livrinho de vocês, que é uma lacuna, esse espaço em branco. Então, no espaço em branco, essa lacuna, vocês vão colocar essas palavrinhas que estão em vermelho, tá? Então, natureza, são elementos da natureza, misteriosos e sobrenaturais, é o que a gente viu na lenda, tá? A lenda nada mais é do que uma história, né, que é contada e não é verídica, tá? Ela vai muito na ficção, tá? É ficcional, tá? Mais ou menos aí a gente vai contar as lendas da mula sem cabeça e assim por diante, tá? Saci Pererê. Um pouco isso quem introduziu foi o Monteiro Lobato dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que ele trouxe a história real com a história ficcional, né? O que a gente estudou nisso? Que quando o Monteiro Lobato construiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele construiu personagens reais e aqueles que não eram reais. A Emília, o Visconde. Lembra que a gente estudou toda essa parte, né, na escola? Tá? Então, era isso. A lenda é uma história contada, tá? Que o Monteiro Lobato trouxe isso também, de uma certa forma, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo bem? Ele pode trazer a natureza misteriosa, as coisas misteriosas de acontecimento, tá? E sobrenaturais também, dentro de um texto, claro que pode, né? Eu trago o Sítio do Pica-Pau Amarelo porque todos conhecem, né? E aí a gente vê bem o que é o real e o ficcional. E o que tem de natureza, misterioso, né? Porque teve vários episódios de mistério e também de coisas sobrenaturais. Então, o Monteiro Lobato conseguiu fazer isso com muita felicidade. Eu acho que ele é um ótimo escritor. Então, a retomada de informações e a relação entre essas informações constitui o que chamamos de coesão textual. Coesão textual nada mais é do que o quê? Vamos voltar aqui. Coesão textual é a ligação da harmonia entre os elementos de um texto, tá?
Vamos aqui onde a gente estava. Tudo bem? Então, e como que se dá essa coesão, né? Ela se faz com o emprego de substantivos, pronomes e os sinônimos de palavras não repetidas. Pronomes é aqueles nossos pronomes do caso reto, oblíquo, de tratamento, de posse, dos demonstrativos e assim por diante. Substantivo é tudo que nomeia, né? A gente lembra quando a gente estudou lá atrás o substantivo? O substantivo é o quê? É a parte da gramática que nomeia os seres, né? Vão nomear seres comuns, desde porta, lousa, computador, e também de nomes próprios, como Marta, Paulo, rios do Tietê, estado São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante, né? E o relato pessoal é um gênero escrito de primeira pessoa. Sempre, toda vez que vocês forem escreverem um texto de relato pessoal, é em primeira pessoa, tá? No qual, aí ele diz assim, no qual o autor expõe acontecimentos marcantes de sua vida, tá? Para isso, emprega os verbos no pretérito, a parte dos verbos que mantém a mesma estrutura em todos os modos, tá? Em todos os modos. Esse E foi por aí, tá? Em todos os modos, tudo bem? Aqui, e é tempos que se caracteriza para conter o significado principal do verbo, tá? Que recebe o radical. Então, vamos entender aqui o seguinte, pretérito. Pretérito, a gente está falando de passado, né? Então, é aquele nosso pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, tudo bem? A gente vai falar sobre os modos, é aqueles modos que a gente viu, indicativo, subjuntivo e imperativo que eu citei na aula passada. Tempo. O tempo é esse tempo cronológico, mas também a gente tem que levar o tempo, né, dos pretéritos, tá? Cronológico, quando eu digo, é relógio, né, tempo contado, mas também a gente tem que levar em consideração os tempos citados nos pretéritos, tá? E o radical, a gente estudou que o radical é a parte da palavra que não muda, né? O que vai mudar é o final da palavra, mas o radical não muda, né? O cantar, quando você pega cante, esse cante, ele não muda. Agora, quando você vai conjugar, vai mudar o quê? Do T em diante, que aí você vai conjugar os verbos de acordo. Então, o radical, vocês têm que entender o seguinte, que a parte da palavra que nunca vai mudar, tá? Isso precisa ficar bem claro, tá bom? Na próxima aula a gente volta com mais um trechinho disso, que vai ser uma nova atividade.